Hello, hello everyone, good afternoon, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos, mais uma vez, falar sobre o IELTS. Vamos continuar focando em conversar, em tirar todas as dúvidas sobre o IELTS Test. E o tópico da nossa live de hoje é o IELTS no mundo global. Então a gente vai entender como o IELTS funciona, por que ele tem tanto reconhecimento internacionalmente falando e por que nós deveríamos considerar a possibilidade de tirar uma certificação como o IELTS. Então, se você pensa em tirar o seu IELTS Test, se você tem um motivo específico, compartilhe aqui comigo, porque a gente já vai entendendo qual é o cenário que você se encontra. E quando eu começar a conversar com vocês, trazer as informações sobre o status do IELTS, por que ele é reconhecido, por que ele é um dos testes, na minha opinião, de maior aceitação no mundo globalizado, aí eu já vou conectar com o ponto de vista de vocês, a necessidade de vocês. Tá? Então, vamos começar pela questão de formatação. O teste, na realidade, ele é exigido por diversos departamentos, né, e diversas universidades e órgãos governamentais, e é por isso que o IELTS chega a ser um dos testes com maior status e maior número de aceitação. Hello, Assyrian. Estou pronunciando corretamente? É um nome diferente. Mas seja muito bem-vindo. E acabamos de começar, Tamires também, hello, good afternoon, obrigada por estarem aqui participando. E, como eu ia dizendo, o IELTS ele tem diversas formatações e ele é exigido ACIS, yes, ACIS, agora associei ACIS, aí é um nome brasileiro. Bem, o IELTS ele é aceito em diversas instituições educacionais, ele é um teste com grande aceitação por multinacionais em processos seletivos e, acima de tudo, ele é um teste exigido e aceito por instituições governamentais. Daí vem o status e o fato da gente entender que o IELTS ele é um dos testes com maior poder de aceitação mundialmente falando. Não que os outros testes não tenham a sua importância, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos os exames de Cambridge, nós temos o TOEFL, nós temos o Duolingo e vários outros testes de proficiência. Eu estou focando no IELTS em especial porque é um exame com o qual eu estou conectada há anos, assim como os exames de Cambridge, e eu conheço as instituições que produzem o teste, as instituições que permeiam o desenvolver o próprio teste, a aplicação do teste, e é claro, devido à grande segurança e o reconhecimento e o padrão de qualidade que o teste tem, ele tem esse status e essa fama, essa autoridade no mercado educacional em todos os sentidos, no sentido profissional, no sentido acadêmico e, é claro, no contexto de imigração. Isso faz com que ele seja o teste, né? Agora, em que situação a gente pode entender, para nós brasileiros, que ter um teste como esse vai impactar positivamente a nossa vida? Primeiramente, quando a gente fala que é fluente, muitas vezes as pessoas não têm noção do que é fluência. E foi por isso que ontem, na live de ontem, a gente começou conversando sobre o que é fluência, o que é proficiência, identidade, etc. e tal, né? Mas assim, cada um e cada escola de idioma, cada escola bilíngue, cada país, às vezes, tem um sistema educacional diferente. E aí falar que é fluente fica muito vago. Então, todos esses exames, eles têm um parâmetro de divisão de níveis. Então, você aplica para um dos testes, nesse caso, vamos focar novamente no IELTS. Ao realizar a prova, você vai receber uma nota pela sua performance nas 4 habilidades, e essa nota, ela vai equivaler a um determinado nível de inglês. Esses níveis, eles vão estar atrelados à descrição de níveis do Common European Framework, que eu daqui a pouco vou compartilhar aqui para vocês visualizarem essa referência, porque aí eu acho que fica mais claro a gente entender. Então, o IELTS é uma prova que ele vai variar em termos de nota
de 0 a 9. O 0 a gente já descarta porque é aquele candidato que nem estava presente. Então vamos considerar do 1 ao 9. E essa escala de nota, ela tem vamos dizer assim, a régua que vai levar você a entender que nível essa nota representa. Quando a gente fala do Common European Framework, a gente está falando da descrição de níveis de competências em inglês, tá? Porque o Common European Framework, ele é um framework usado para todos os idiomas, né? Cada idioma tem as suas referências e, hoje em dia, acreditem que até o português tem, sim, os seus testes de proficiência. É o caso do inglês. Agora, como o inglês é uma língua franca, ela não é mais uma segunda língua, ela é uma língua franca. E eu acho que após a pandemia isso ficou bem claro para o mundo, que nós tivemos que nos conectar online com diversas instituições e para manter os nossos empregos e as nossas atividades acadêmicas, né, em ação, a gente precisou sim usar o inglês, né, até para se atualizar, se reformatar no mundo online. Então, tudo isso está atrelado a uma descrição de níveis. Qualquer nota que você tire no IELTS, ela vai ter uma referência de nível. E dentro desses níveis está lá uma descrição clara das suas competências e das suas habilidades. Então, quando a gente pensa na nota, vamos quebrar aquela ideia da nossa referência, do nosso background acadêmico brasileiro. Muitas vezes eu tenho candidatos que chegam para mim, Cláudia, eu preciso tirar um 5. Um 5 é uma nota legal, né? É uma nota assim, mais ou menos. Não, o 5 não é uma nota mais ou menos. Dentro do IELTS, se a gente pensar de 1 a 9, vejam que ele, percentual matemático, é mais de 50% de um caminho, de uma jornada de aprendizado. Então o 5, ele é uma nota já alta, é uma nota de intermediate para um pezinho já no início do nível B2. O 5 é um B1 fluente, é um B1 que desenrola, conversa, ainda não tem um nível de proficiência alto, mas é de um aluno fluente. Então, é importante porque a gente entender, primeiramente, o status do IELTS no mundo global e, segundo, o que é o IELTS nesse mundo global, principalmente no mundo global acadêmico e profissional. Porque essa definição de nota com relação a nível é que vai fazer você entender aonde você está, qual é a nota que você precisa tirar e qual é o processo que você vai viver. E aí, quem é que define essa nota? É o seu propósito. Então, muitas vezes você quer imigrar para um determinado país a uma específica exigência de nota em um teste de proficiência. E esse é o IELTS. E é daí que vem o status. Porque quando eu falo que o IELTS ele tem um reconhecimento extremamente abrangente, eu estou me referindo ao Canadá, à Austrália, à Nova Zelândia, à Inglaterra, ao Reino Unido de uma forma geral e a vários países da Europa. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso são dados, são pesquisas. Se vocês estiverem googling, né, surfing the net, vocês vão observar, até mesmo se usarem da inteligência artificial, vocês vão observar dados concretos que o IELTS é sim aceito em mais de 145 países, a 164 países, os dados variam de site para site, em mais de 15 mil instituições, inclusive nos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando inclusive nos Estados Unidos? Porque até um tempo atrás, havia muito esse discurso de que, eu vou para os Estados Unidos, então eu tenho que fazer o TOEFL. Se eu for para o Reino Unido ou Europa, eu tenho que fazer o IELTS. Não, hoje em dia não existe mais isso. A gente tem universidades na Europa, como temos universidades no Reino Unido, que exigem o IELTS e aceitam outros testes de proficiência. E muitas vezes o TOEFL e o Duolingo não estão na listinha. Agora, se a gente pensar em status de prova, em investimento de tempo de estudo, de preparação, de você trabalhar esse processo de chegar à sua fluência, à sua proficiência e fazer um investimento, se estivesse fazendo hoje como aluna um desses testes e o meu objetivo fosse pensar no mundo global, eu optaria pelo IELTS, pela gama de variedades de instituições conectadas a ele em aceitação. Tá? Então, se você hoje pensa em migrar, tenha certeza que o IELTS é o teste para você.
quer aplicar para uma bolsa de estudo, você vai estar mais do que no páreo. Você vai estar ali competindo com outras pessoas de outros países, de outros cenários, com o mesmo nível de referência de inglês. Então, é importante a gente valorizar e é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente tome decisões certas, as decisões mais corretas. Por quê? Porque é investimento. É investimento financeiro, é um investimento no sentido de eu vou começar a estudar e me preparar agora, mas eu sei que no ano que vem esse resultado vai fazer uma diferença na minha carreira, na minha vida profissional. E quando eu falo de status, eu vou sair desses órgãos governamentais internacionais e eu vou trazer também para o Brasil. E os dados que eu vou trazer para vocês são baseados em dados que os meus alunos brasileiros morando no Brasil me trouxeram. Então, eu tive alunos, principalmente no ano passado, eu tive um número maior de alunos que estavam aqui no Brasil, não pretendem morar no exterior, mas trabalham para instituições governamentais ou privadas que têm parcerias ou são diretamente conectadas com órgãos internacionais, empresas internacionais, né, as multinacionais. E há uma exigência de certificação internacional para que você consiga crescer no plano de carreira ou até mesmo ser promovido, ou ter, vamos dizer assim, ter aquele olhar de capital intelectual da empresa, onde ela vai investir em você, porque você preenche o perfil de um determinado funcionário, que é o tal do Dream Worker, o Dream Employee que ela quer, né? Então, ter um teste de proficiência, ter um inglês de excelência, faz uma grande diferença nesse sentido. Então, para que você entenda a importância do teste, esse conhecimento, esses dados que eu estou trazendo, eu acho que vão ajudar você a abrir mais um pouco a mente, os horizontes, e ter uma visão mais global da importância do IELTS. Então, temos vários testes no mercado. Você pode optar por um deles. Inclusive, testes que têm até o mesmo status, como os testes da Universidade de Cambridge, os exames da Universidade de Cambridge, né? E você pode até me questionar, mas Cláudia, se são tão importantes quanto, qual é a diferença? Então, a diferença é o perfil do próprio teste. E aí, se a gente pensar genuinamente no formato de cada um, os exames de Cambridge, vocês devem perceber que há uma série de exames. Então, vamos começar do nível, a partir da fluência, tá? Que é o B1. Vamos dizer que a equivalência do nível do Common European Framework do B1 seria o PET. O B2, o FCE, que já houve até uma atualização de nomes, né? Que é o First, Advanced. E a gente depois vai ter o C1 e o C2, que é o que a gente antigamente chamava muito de CAE e CPE. Continuamos chamando, mas existe já uma referência com relação à semelhança dos níveis desses testes para a nomenclatura do Common European Framework. Então, para quem é da minha geração, vai conhecê-los rapidamente como CAT, PET, FCE, CAE e CPE. Concordam? Estou vendo que tem mais gente entrando por aqui. Conhecem esses testes por essa nomenclatura? Hoje, a gente já se refere a eles como o B1 de Cambridge, o B2 de Cambridge, o C1 de Cambridge, o C2 de Cambridge, para ficar mais fácil essa correlação. O que significa que toda vez que você decide fazer um teste da Universidade de Cambridge, por ele estar especificamente designed para cada nível, você tem que estar naquele nível para fazer aquela prova e tirar o resultado que vai atingir a tua necessidade. Então, se o teu certificado é um B2, toda a formatação do teste é em cima do nível B2. As 4 habilidades, as questões, as estratégias, os tipos de questões que vão aparecer e a formatação do teste é para avaliar o teu nível de conhecimento dentro daquela referência linguística. Tá? Diferente do Duolingo, do TOEFL e do IELTS. Por quê? Porque ele é um teste de proficiência onde você não será reprovado. Você vai tirar uma nota que vai ter uma equivalência em nível e é este nível que vai ser mencionado no seu certificado. A sua nota 6, 6,5, 7, 8 é equivalente ao nível C1, C2, B1, B2 e
esse é o registro, essa é a constatação das suas competências, tá? Então, é importante a gente conhecer sobre isso? Sim. Por quê? Porque quando você pretende entrar para uma seleção, para uma bolsa de estudos, aplicar para um mestrado, mesmo que não seja através de bolsa de estudos, tá? Pode ser diretamente numa universidade que é o sonho da sua vida, ela é privada e a universidade não tem esse tipo de programa de bolsas de estudos. Então, você se estruturou, está ali, mas você tem que passar pela aplicação para que você consiga conquistar a sua vaga, né? Então, significa o quê? Que você vai ter uma nota exigida, um pré-requisito. E cada universidade, cada órgão desse tem o seu objetivo. Então, para imigrar é uma determinada referência de nota e de nível, consequentemente. Para você estar estudando para o mestrado e doutorado é uma outra exigência de nota e de nível, e assim sucessivamente. Por isso que é importante a gente entender o que é que está por trás do formato da prova. É a forma como ela lhe avalia, os critérios de correção e as notas em escala e em referência ao Common European Framework, ok? Então, essa parte do reconhecimento do IELTS no mundo global, as universidades que o têm como referência e os órgãos de imigração, não necessariamente eles vão exigir o mesmo formato de IELTS. E aí é um outro dado que eu trago para você. Na realidade, temos diversos formatos de IELTS. Não é só um, nem é só dois, como muitos estão acostumados a ouvir, que seria o General Training e o Academic. Existem mais formatos de IELTS para necessidades específicas. Então, é sempre importante, quando você for decidir que teste ou que formato de IELTS eu quero fazer, que teste eu quero fazer, que você considere tudo isso que eu já trouxe aqui para vocês. Primeiramente, o reconhecimento dessa certificação. Então, não pensa só a curto prazo, pensa a longo prazo. Se eu vou aplicar para uma bolsa de estudos, e aí vamos dizer que eu não sou aceito, mas aquela nota, ela vai me abrir portas para um outro tipo de programa, talvez não diretamente para ir para o mestrado, mas para um college, talvez até para participar de um outro processo, vamos dizer assim, de intercâmbio. Eu estou na universidade, ainda não concluí o meu projeto, mas ainda tenho a possibilidade de entrar no intercâmbio pela minha própria universidade. Então, olha a longo prazo o que é que aquele certificado, aquela referência de nível, traz para você como possibilidades de vida. Vamos dizer assim, bônus, né? São provas caras, não são provas baratas, são provas validadas internacionalmente, há um custo por trás da produção dessas provas, do padrão que essas provas têm. Eu digo isso porque eu sou examinadora e da mesma forma que vocês precisam fazer o IELTS ou qualquer outro exame, e muitas vezes a gente tem que investir em estudar, isso acontece também para as pessoas que decidem, como professor, como é o meu caso, se especializar nessa área e estudar para ser um examinador. Para vocês terem uma ideia, a cada 2 anos nós temos que revalidar a nossa certificação. Então, a cada ano a gente tem que estar em contato com o teste. Eu não posso passar 1 ano sem avaliar candidatos. Automaticamente o meu certificado já é suspenso. Eu posso refazer o preparatório no sentido de estrutura, do refreshment, e voltar a examinar. Mas diretamente, se eu passo um tempo sem estar em contato com candidatos, eu não tenho mais aquela referência de ser a examinadora que está em contato com o seu público e updated. Então vejam que há um investimento por trás da universidade, há uma exigência por parte dos examinadores também, né? Fora o custo de, mundialmente falando, essa prova circular, ter a sua segurança de ser aplicada, ser recolhida, voltar para o centro e ser reconhecida. Ou seja, há todo um processo, uma logística, os centros são investigados. Então, eu estou comentando isso para vocês entenderem que o IELTS é uma das provas que você hoje já tem a versão online, e hoje você tem também a opção do online no centro ao qual você se inscreveu. Tá? Você pode fazer ela no computador, mas dentro do seu centro. E tem já a versão onde você pode fazer ela online da sua casa. Seu computador é monitorado, você precisa de um programa específico, mas ela ainda é uma prova que você tem um contato humano. E aí,
isso traz uma validação. E eu, pessoalmente falando, e converso muito com os meus alunos sobre isso, eu acho que é muito mais fácil você se sentir mais acolhido quando você está conversando com alguém, você está interagindo com alguém, e essa pessoa foi treinada para tirar o seu melhor. Não é para observar o que você fez de errado. Isso é uma das coisas que muitas vezes os candidatos não têm noção. Em todas essas certificações, o olhar é: aquele candidato ele é apto a quê? Ele tem propriedade para ser fluente, proficiente em que áreas? Né? Então, o critério da prova é sempre ter um olhar positivo sobre o seu inglês. Então, se você tem esse contato com um examinador que foi treinado, que está ali para lhe acolher e tirar o melhor de você, aquele peso já sai. Porque a pessoa está treinada até para lidar com os imprevistos, um nervosismo, uma trava. E quando você faz um teste que você só está, você e a tela, e você tem um tempo, acionou o botão, você tem o seu tempo. Por questões, às vezes, emocional, por uma questão de ansiedade, muitas vezes a gente chega a travar, né? E that's it. No way out. Aquele tempo não pode ser, vamos dizer assim, parado. Nem você pode voltar e retroagir toda a questão ali e refazer aquele paper. Isso não vai acontecer. Por isso que eu acho que o IELTS ainda traz essa facilidade para o candidato, que é ter esse aspecto humano, e essa informação é uma informação para a sua escolha, tá? É só um detalhe para que você analise, porque muitos alunos me perguntam, diante do status do IELTS, diante desse poder de aceitação, que outro certificado eu devo me preocupar em fazer? Compare os certificados, as exigências das instituições às quais vocês querem se conectar. Então, se você pretende migrar para o Canadá, não vai ser o exame de Cambridge que vai estar listado pelo governo canadense para você passar pelo processo de cidadania. Não é. É o IELTS Test. E não vai ser o modelo acadêmico, vai ser o General English. Por quê? Porque já é mais suave em termos de content. Não é que o nível e a avaliação seja diferente ou mais fácil, mas o tipo de content, o tipo de assunto, tópicos, temas, os quais você vai ter que lidar, seja na parte do listening, reading, writing and speaking, serão mais do dia a dia. Enquanto o formato acadêmico, o título por si só já traz a realidade para vocês. Vocês têm que ter um perfil mais acadêmico, uma linguagem mais rebuscada, estar preparado para determinados tipos de textos, né? Mas o que é bom em tudo isso? O IELTS é um teste que ele tem uma formatação única. Então você sempre sabe o que esperar dele. E daí também faz com que essa validação seja enorme. Porque no que você se prepara para mostrar a sua competência, o seu nível de inglês. Se você sabe exatamente o que é esperado de você, você vai ter condições de mostrar melhor a sua performance, né? E eu não estou falando em memorizar questões, respostas para me sair bem, bizus, não. O IELTS é um teste de estratégia e eu realmente acredito sim que não basta só falar inglês, acho que vocês já viram isso nas minhas postagens, no meu posicionamento. Muitas vezes a gente fala inglês, mas não conhece a prova, o formato da prova, os tipos de questões, o tempo que você tem. E aí o que acontece? Você vai despreparado. Eu tenho alunos que já me procuraram tendo sido reprovados e eu digo, mas como? Né? Ah, porque eu não me preparei. That's it. Tá a resposta. Por quê? Porque o nível do inglês era bom. Mas aí é um teste que vai testar não só o teu inglês, ele vai testar as tuas habilidades acadêmicas também. Que é o que eu gosto muito de frisar para os alunos de life skills. Por que eu acho que ter um teste como o IELTS, como parte dos seus objetivos é importante? Porque ele é o ponto final dessa jornada, né? Ele é o teu objetivo. Você quer aquela nota, você quer aquele certificado por um determinado motivo ou por uma necessidade. Mas a trajetória, ela está direcionada. E não é para o teste, é para a excelência da sua linguagem, da sua comunicação. E eu friso muito que uma vez que você tenha o conhecimento, ele é seu e ninguém tira. Então, escolher o teste é um detalhe. Não sei se vocês vão concordar aqui comigo, tendo a visão só de aluno. Mas uma vez que você domine o idioma, que você se comunique bem, que você saiba
escrever determinados formatos de textos acadêmicos, vamos dizer que seja o seu propósito. Porque se for General English é mais fácil ainda. Porque ele vai para o tipo de texto do dia a dia, que seriam e-mails. Eles até listam como cartas, mas hoje em dia ninguém mais escreve cartas, né? Tem que ser uma situação muito formal. Mas vamos dizer assim, e-mails e essays. E aí é o que a gente vive no nosso dia a dia brasileiro. O pessoal que está fazendo high school hoje em dia foca em essays. Então, aquela dissertação, aquela redação argumentativa, discursiva, é o que cai no IELTS, é o que cai nos outros exames, e às vezes com muito mais opções de escolhas. Aí você leva um tempão para ter que se preparar para vários tipos de questões na parte do writing, por exemplo, e o IELTS está focado em duas. Se você mostrar que academicamente essas duas áreas você faz bem, é o seu resultado que vai ser afetado ali positivamente. Então, eu acho que em termos de praticidade, validação e reconhecimento, para mim é um dos certificados que mais vale a pena fazer, mais vale a pena investir. E aí vamos entrar numa outra questão que amanhã a gente deve esmiuçar um pouquinho mais, que é a validação. Ninguém aqui me perguntou sobre isso, eu estou vendo aqui os comentários, mas ontem mesmo eu tive alunos que entraram aqui no privado e vieram me perguntar, mas Cláudia, a validação? A gente fala tanto do IELTS, ela é exigido por tantas instituições, mas ele só vale 2 anos. É verdade, pessoal, mas assim, deixa eu explicar o que é essa validação de 2 anos. A validação de 2 anos, ela vem stamped, ela está lá no certificado, a data que você tirou. E a partir dali, ela tem a validação de 2 anos para todos esses órgãos, tá? Os outros certificados não têm. A maioria deles não tem, como por exemplo os exames de Cambridge não tem. Isso não significa que você tira um exame de Cambridge, B2, C1, C2, que seriam dos níveis mais avançados, né? A partir da nota 6, por exemplo, e você engaveta e daqui a 5, 6 anos você resolve imigrar ou fazer um mestrado numa universidade na Inglaterra, na Europa, e você vai usar aquele certificado. Não vai. Ele não tem data, mas todos esses órgãos, eles querem prova de que você continua fluente e proficiente. E é por isso que o IELTS tem data. Porque todas essas instituições vão te pedir a validação do teu certificado. Se ele estiver lá, engavetado ou na sua pastinha, porque os meus ficam todos na pastinha, né? Para não ter risco de ficar todo manchado e tudo mais. Então, estão todos numa pastinha. E o que é que acontece? Ah, mas eu fiz há 5 anos. Se você não manteve o seu contato com a língua, a sua prática, o seu inglês de 5 anos atrás provavelmente pode não ser o mesmo de hoje. É assim que esses órgãos vão entender. É assim que essas universidades vão avaliar o teu certificado. Então, independente do IELTS ou de Cambridge, ele tem que ter 2 anos. Então, tendo uma data de expiração ou não, eu tenho que ter feito nos últimos 2 anos. Entendem por que tanto faz se eu tenho IELTS ou Cambridge há séculos passados? Porque eu vou ter que fazer novamente um desses exames. E aí vem a importância. Ah, poxa, mas aí tem que vestir de novo? Tem, porque a questão não é o certificado. É o que está por trás dele. E o que é que está por trás dele? A sua fluência e a sua proficiência. E é isso que importa. Então, o que é que adianta, e aí eu vou deixar essa reflexão aqui para os próximos momentos, o que é que adianta você pensar em fazer uma certificação como essa e o teu foco só ser a nota? Eu tenho muitos alunos que chegam para mim assim, e eu vou com o meu discurso, não é porque eu quero que eles passem anos comigo, não. É justamente pelo contrário, é pela consciência de que a escolha tem que ser dele e bem feita. Por quê? Porque se você traz aquilo como um propósito para a sua vida e você quer morar no outro país, viver, você quer ser reconhecido na sua área, você quer crescer profissionalmente, se comunicar é essencial. É a base de tudo. É a base até de inclusão, de respeito do seu dia a dia. Eu tenho uma aluna que no momento ela está morando na Holanda e ela estava trabalhando, ela se apaixonou, casou e foi morar na Holanda. O marido fala português, holandês e inglês, mas ela só falava um pouco de inglês e português, ou seja, naquela comunidade ela não podia atuar na área dela. Aqui no Brasil ela trabalhava na área de IT e ela era Project Manager
de várias instituições ao longo da vida, inclusive órgãos governamentais brasileiros. Então, essa pessoa maravilhosa, uma expert na área dela, passou quase 2 anos na Alemanha trabalhando como empacotadora dos Correios. Sabe por quê? Porque ela não conseguia se comunicar. E aí a frustração era, estava feliz na vida pessoal, na vida amorosa, mas profissionalmente falando, depois de um tempo você começa a se questionar. Essa vida que eu quero para mim, quer dizer, eu estou feliz em uma boa parte da minha vida, mas e da minha área acadêmica? Eu quero trabalhar, eu quero que a minha família, que era o pensamento dela, né, de Vivian, eu quero que a minha família tenha uma condição de vida melhor, eu quero melhores oportunidades. E aí investiu uma vida aqui no Brasil em estudos, em qualificações, mas não podia trabalhar na área dela. O que é que faltava? Faltava fluência, faltava um pouco da proficiência, sim, da segurança, de uma certificação que emplacasse o currículo dela, assim que ela começasse a participar de processos seletivos. Então, foi um processo? Foi, mas foi um investimento para mudar a vida. E hoje, a Vivian está empregada numa multinacional, trabalhando na área dela. Foi fácil? Nunca é fácil. Nunca é assim. Eu não tenho todos esses certificados, nos quais hoje eu trabalho treinando outras pessoas assim. Inclusive, para os que são mais próximos, que eu vejo aqui, ou até que são alunos meus, sabe por que eu me especializei no IELTS Test? Porque quando eu comecei a ensinar, eu já tinha o FCI, e aí fui chamada para fazer um treinamento de professor para uma dessas grandes escolas aqui franqueadas do Brasil, a Cultura Inglesa, que tem uma preocupação muito grande em qualificar os seus professores, né? E aí eu já tinha o FCI, naquela época, ter o FCI já era assim uma maravilha, porque a gente não tinha acesso à informação, à tecnologia, a sites, escolas, universidades que vocês têm hoje, né? E eu achei que seria muito simples. Já eu tenho FCI, já estou aqui, já comecei a ensinar, eu vou pular e vou logo fazer o CPI. Para que o meio do caminho? Para que eu vou gastar, perder tempo? Essa era a minha mentalidade de início de carreira. Para fazer um CAI, o C1, e depois, por quê? E depois aplicar para um C2. Eu pensava no teste e no resultado dele, o quanto ele ia alavancar a minha carreira. Maturidade de linguagem acadêmica e de vida. Eu ainda não tinha. E eu fui reprovada. E aí eu fui me questionar. Poxa vida, aquilo doeu. Eu sou professora, eu ensino outras pessoas a falar inglês. Eu quero ter essas certificações. E por que eu fui reprovada? O que é que faltava ali? Faltava conhecer a prova. Eu subestimei a prova. Eu achei que o meu inglês era bom o suficiente para fazer a prova. Só para vocês terem ideia, o CPI tinha outro formato naquela época. Além das 2 redações, quando a gente chegava na parte do Reading and Use of English, além de todos os artigos e a parte de gramática, a gente ainda tinha um texto extra para fazer um resumo. O meu ficou em branco, porque nem deu tempo. Então, quando eu saí da prova, eu já sabia que eu não ia passar. Porque uma questão importante daquela em branco, isso é falta de informação, né? Hoje, eu garanto a vocês que o impacto daquele momento foi tão grande que eu posso dizer hoje que depois daquela reprovação, eu coloquei para mim que eu não seria mais reprovada em teste por não conhecer o teste, por subestimar a importância do teste. E quando eu boto uma coisa na cabeça, eu corro atrás. Mesmo quando me dizem assim, tu não tem capacidade para isso. Ok, eu não tenho agora, mas eu vou ter lá na frente. Então, quando você realmente está determinado a aprender, a trazer aquilo para você como conhecimento, que era o que eu queria ser uma excelente professora, no sentido de querer estar segura para ensinar todos os níveis que eu quisesse que me realizassem, né? E aí veio o impacto de não passar. Mas ao descobrir que eu precisava conhecer minuciosamente essas provas, entender o formato das provas, entender como elas funcionavam, o que elas queriam de mim, eu me prometi que nunca mais eu seria reprovada. Mas isso era um desafio entre eu e eu mesma, né? Com um pouco do perfeccionismo. A nota não importava, eu queria o certificado. E graças a Deus, eu venho mantendo essa disciplina e eu nunca mais fui reprovada em nenhum teste de proficiência, nem muito menos na área de ensino. Além dos certificados de linguagem, como professor, a gente tem que fazer certificados de metodologia, né? Então, tem o CELTA, tem o COUT, tem o iCELT, que é a referência de igualdade, aí tem o DELTA, tem o DOLT, para quem é professor de inglês. Tudo isso, se você quiser ser
um professor que tenha um certo status na sua carreira, você tem que fazer. E para mim era mais um desafio, mas era o que eu queria para mim. Né? Então, disciplina, preparação e conhecimento. Conhecimento é tudo. Se você conhece o formato da prova, se você investiu, né, no seu inglês, ou em qualquer outro idioma até, e você sabe que aquilo é simplesmente o milestone para o próximo passo, gente, super vale a pena, porque o que você colhe depois disso, eu tenho certeza que serão os frutos do seu investimento. Então, para ilustrar, eu vou até ler para vocês aqui, para que eu não esteja contradizendo dados, né, de informações, vamos dizer assim, factual information, informações e fatos que vocês têm acesso pela internet. Então, vamos falar de aceitação do IELTS, que é aceito pelas mais reconhecidas universidades do UK. Oxford, Cambridge, Universidade da Escócia, Universidade de Londres, Birmingham e assim vai. Sucessivamente, na Escócia, na Irlanda, no país de Gales, na Europa, as grandes universidades e as poucas que têm bolsas de estudos para todos, não é com exclusão de brasileiros não, tá? Os brasileiros fazem parte de muitos desses programas. A nacionalidade brasileira está aberta para participar de vários desses programas. Tem alguns que são específicos da comunidade europeia. Existem sim, mas tem muitos só para brasileiros e o IELTS é um pré-requisito. O Chevening acabou de encerrar as inscrições para todas as áreas, é super disputado no Brasil, mas existe uma comunidade atrelada ao British Council de participantes brasileiros. Eu tenho alunos que fizeram esse teste e tenho colegas de outras áreas que foram bolsistas do Chevening. Assim como aquele projeto do STEM, do British Council, que é uma parceria com várias universidades do Reino Unido, para mulheres na área de STEM. Science, Technology, Engineering and Maths. Hoje eu lembrei, né? Porque ontem eu esqueci o M. Hoje eu lembrei. Então, o IELTS é esse pré-requisito, além dos órgãos governamentais, que seriam países como Austrália, Canadá, e aí eu estou olhando aqui para citar para vocês as referências, né? A gente tem o órgão governamental do Reino Unido, a gente tem o British Council acoplado ao órgão de imigração. Por quê? Porque o British Council está envolvido como instituição que produz, supervisiona e aplica essas provas ao redor do mundo. A gente tem 3 órgãos, o IDP na Austrália, o British Council e a Universidade de Cambridge. Esses 3 órgãos juntos produzem o IELTS Test. Vejam que a Universidade de Cambridge ainda tem os seus próprios testes de proficiência. E daí vem a excelência e o status e o reconhecimento dessas certificações, principalmente o IELTS. Além da gente ter aqui a referência de instituições como o Home Office de vários outros países, Austrália, Nova Zelândia e outros que tenham a língua inglesa, sem contar nos outros continentes. Né? Então, o IELTS é sim um certificado muito validado e não tenho dúvida alguma, se vocês estão entre o IELTS e outro certificado, investiguem. E eu vou até compartilhar, quando essa live terminar, eu vou publicá-la e vou compartilhar com vocês um link, vou deixar lá, para vocês acessarem um dos sites desses órgãos, onde vocês vão ver todas as referências de órgãos, universidades e especificações de níveis. Vamos ver se eu consigo agora dar uma luz para vocês do que seria exatamente essas referências de níveis. Muitas vezes, uma das perguntas que eu acho que mais traz assim, né, dúvida para os candidatos é: que nota nesse Common European Framework eu tenho que ter? Ou a minha nota do IELTS equivale a quê? Ou então, gente, eu precisava de um 5,5 e aí só tirei um 5. Meio ponto eu não fui aprovado. Mais uma vez, volto para a nossa referência brasileira. O nosso sistema de nota brasileiro, ele é um. O sistema educacional mundial é outro. Os testes de proficiência nem se fala. Então, o IELTS vai de 1 a 9, e eu acho que vocês vão conseguir visualizar aqui, nessa imagem, justamente essa referência. Entre 4, 4,5 e 5, você está ainda dentro do nível B1.
Poxa, Cláudia, são 3 notas? Sim. Por quê? É o início de um B1, que é uma nota entre 4 e 4,5, ok para o processo de imigração em qualquer um desses países, inclusive no Reino Unido. Eu tenho 2 alunas no momento se preparando para esse cenário, e eu postei até um depoimento no meu Instagram, há algumas semanas atrás, sobre o Jorginho. Ele é um atleta brasileiro, já mundialmente conhecido, porque ele trabalha com artes marciais, e ele foi convidado para treinar na Inglaterra e fazer palestras e desenvolver workshops treinando outros adolescentes, tá? Então precisava do IELTS para imigrar, ter o visto de trabalho, e passou por todo o processo certinho, e a nota que ele precisava era entre 4 e 4,5. E o George passou com 6. Por quê? Porque investiu na fluência. Quando ele veio para mim, ele já falava inglês, e ele aprendeu inglês, primeiramente em cursinhos e depois sozinho na Inglaterra. Ele não se afiliou a uma escola, ele estava treinando e trabalhando. O que é que faltava? Faltava lapidar, faltava treinar o formato da prova, a parte da redação, entender como a prova funciona para que ele pudesse mostrar o melhor dele, e tirou uma nota excepcional. Uma nota que vai abrir portas para ele até para a própria educação. Ele vai poder aplicar para uma escola técnica, para um college. Se ele ficar realmente na Inglaterra, ele vai ficar lá por 2 anos, mas se ele decidir ficar, ele ainda tem essa vantagem, porque a nota está acima do que pediram, né? E aí vocês veem aqui que o B2, que é o nível já do FCE, o B1 seria em Cambridge o nível do PET, o B2 é o nível do FCE, a gente também tem essa variação de notas, 5,5, 6, até 6,5, né? São notas altas, pessoal. Então, quando você pensa, poxa vida, a universidade me pediu um 6, mas lá na tabela, e essa tabela não foi produzida por mim, ela está associada ao site que eu vou publicar junto com a live, vocês podem acessar depois e ler todas essas informações, tá? Vocês podem ler diretamente e clicar nos sites e ver os detalhezinhos. Vocês vão ver que cada universidade pode ter um requisito diferente. Eu posso estar aplicando na área de medicina e me pedirem um 7. E aí eu estou aplicando para a área de engenharia e 6,5 para eles está bom. E aí eu estou na área de design e um 6 é ok. Isso significa que eles valorizam mais uma área do que outra? Não, não necessariamente. Isso significa que o conteúdo com o qual você vai lidar dentro daquela universidade, em termos de inglês acadêmico, ele vai ser mais técnico, mais pesado. E aí as universidades, elas têm liberdade de determinar qual é a competência que, para ela, o candidato precisa ter para que ele sobreviva bem no cenário. E aí eu acho que vocês vão também conseguir associar que há muitos anos atrás, e eu estou vendo que tem pessoas que eu conheço aqui, que é da minha geraçãozinha, já dos 40 plus, né? A gente pode e vai entender que no passado a gente aplicava para universidades e não havia essa necessidade tão intensa de uma discrepância de nota. A resposta geralmente era assim, se eu tivesse um 6,5, se o requisito fosse 6,5 e eu tirasse um 6, um 5,5, a universidade, se eu tivesse o perfil, a universidade me aceitaria pelo meu currículo e me ajudaria com o estudo do inglês. Hoje em dia, elas não fazem mais isso. A maioria delas, tem exceções, tá? Mas a maioria delas. Por quê? Porque o mundo fala muito mais inglês hoje do que antes. Então, por que é que hoje elas têm que assumir essa responsabilidade? Hoje elas querem os candidatos prontos. Hoje elas querem os candidatos com o perfil semi-pronto, que é a bagagem linguística, um perfil muitas vezes de liderança, de pesquisa, para que você possa usufruir de um investimento que é ganhar essa bolsa de estudo, se qualificar, mas ter um compromisso de compartilhar o teu conhecimento técnico e as tuas soft skills e as tuas habilidades técnicas também com as pessoas com as quais você convive ou vai conviver lá, durante o curso, naquela cidade, naquele país que você escolheu, tá? E a mesma coisa ao voltar, que você tenha tirado desse investimento o máximo possível de conhecimento e experiências para que você possa melhorar ainda mais a condição de trabalho e acadêmica ao qual você estava atrelado. Então, você às vezes tem o perfil, a universidade quer você, mas hoje ela quer você mais pronto, ela quer você com um nível de inglês mais definido.
E aí muitas não estão tão preocupadas em dar o apoio acadêmico, que é você ter aulas de inglês para suprir aquela demanda. Por quê? Porque em vez de você estar canalizando toda a sua energia para o seu mestrado, você está dividindo o seu tempo com a competência linguística. E com a quantidade de pessoas disputando bolsas de estudos hoje em dia, eles não precisam mais disso. Eles não precisam mais fazer com que o programa tenha essa muleta, esse suporte. Então, quanto mais você investe em você mesmo, mais você se destaca. Mais você vai colher os benefícios, os frutos e vai ter o lucro do seu investimento. O lucro que eu falo não é necessariamente só o lucro financeiro. Esse vem naturalmente. E eu digo por mim, como professora. Ser professor no nosso país não é uma tarefa fácil. Não é uma, vamos dizer assim, não é uma tarefa. Na realidade, na minha opinião, ser professor é uma missão em qualquer cenário, de qualquer disciplina. Seja ele em escola regular, em escola pública, em universidade, o que for, tá? Mas a gente, para ter uma condição de salário melhor, para ser bem visto, para que a gente se destaque no mercado, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de investimento. E isso requer, se for na área de idiomas, investir nessas certificações. No way out. Não tem volta. Precisa estudar, precisa dominar para que você seja, vamos dizer assim, empoderado. Você tem o conhecimento e você esteja ciente de que compartilhar aquilo de diversas formas e se adaptar ao seu público da melhor forma possível vai lhe trazer resultados. E para quem trabalha para a instituição, vai trazer resultados para a instituição. Não é só para o cliente, né? Não é só para o aluno, porque o aluno hoje ele virou cliente. Então, se isso já tem essa dimensão na área acadêmica, vocês imaginam nas outras áreas, nas áreas de diversos perfis acadêmicos, engenharia, arquitetura, medicina, tecnologia. Vejam só, a área de tecnologia, eu sempre digo aos meus alunos, é a única área onde a linguagem é universal. Você faz direito aqui no Brasil, vai querer fazer um mestrado fora, você tem que atualizar. São leis completamente diferentes, cenários completamente diferentes, histórias completamente diferentes. A mesma coisa, muitas vezes, para a engenharia. São áreas completamente diferentes, estruturas estruturas de engenharia, estruturas de construção, principalmente quem está trabalhando nessa área mesmo de construção, completamente diferentes. Chega até a questão cultural e estrutural, geograficamente falando também. Mas quando a gente fala de tecnologia, gente, é uma linguagem só. O mundo fala a mesma língua quando se trata de tecnologia. Nem na saúde as certificações são tão unificadas e validadas naturalmente. Inclusive, há discrepâncias incríveis de tratamentos, de percepções médicas. O Brasil tem um sistema de saúde preventivo, a Inglaterra não tem. A Inglaterra você só vai para o médico quando você está doente. Mesmo com a saúde pública que tem um investimento, que hoje em dia, depois da pandemia, se tem até uma situação bem mais de um cenário que precisa crescer mais e mais do que o cenário anterior, que era de alta qualidade. Né? Então, se a gente pensar em áreas, tem como uma pessoa da área de tecnologia não investir no inglês de excelência, não ter um certificado de proficiência para escalar a sua vida profissional, para ter mais tempo para a família, para ter melhor salário, para ter mais reconhecimento? Não tem como. Eu não consigo ver essa questão. E é por isso que houve, literalmente, eu já substituí na minha fala para os meus alunos, inglês não é mais uma segunda língua. O inglês é uma língua franca. É a língua que o mundo da ciência, tecnologia, engenharia conversa. O mundo dos negócios, do entretenimento está em inglês. E aí vamos trazer para o dia a dia. A gente acabou de ter atrizes e atores brasileiros indicados ao Oscar, ganhamos prêmios e agora estamos numa segunda sequência. Né? Isso significa o quê? Comunicação. Se o envolvimento desses diretores, se toda uma estratégia de marketing, se toda a equipe não tivesse envolvida com a língua e tivesse a competência da língua ou parte da equipe, a gente não chegava nessa escala. Então, até a área de entretenimento, mais do que nunca, e eu estou falando de produção brasileira, produção cultural e artística, ela está atrelada a dominar um outro idioma. E lembrem-se,
Vocês não precisam ser perfeitos. Volto à fala de ontem, porque a gente já está encerrando. Não precisam de um inglês perfeito para ter uma certificação. Vocês precisam ter um propósito. Para que eu quero a certificação? Quero o IELTS, que portas ele me abre, quais são os pré-requisitos, ele é validado para que questões acadêmicas, imigração, por que órgãos, por quais universidades, definam, tracem um plano de ação. E se você pensa em fazer o IELTS, se isso já está definido, continua aqui na sequência de lives da semana que eu vou trazer mais informações amanhã e depois. E as inscrições para a minha imersão IELTS na prática continuam abertas. Vai acontecer sábado de 2 às 6 da noite. Vocês vão estar ao vivo comigo no Google Meet. Câmeras abertas, nada de câmeras fechadas, câmeras abertas para conversar comigo. Aqui vocês têm que interagir comigo através de perguntas. E muitas vezes, ou eu perco o comentário ou a pergunta, ou muitas vezes é tanto detalhe técnico, né? Dados que não tem muito espaço para a gente interagir. Na imersão isso será possível. E vamos conversar sobre o IELTS. Vamos quebrar todos os mitos. O formato do IELTS, o tipo de questão, como é que funciona, quais as estratégias. Vamos praticar algumas estratégias para que você saia da imersão sabendo o que você tem que fazer, como você tem que estudar, com um plano de estudo guiado para os seus próximos 7 dias, todo orientado para que você comece a investir no IELTS, se preparando para ele, para tirar a nota que você precisa. Não é qualquer nota, é a nota que você precisa. É um direcionamento prático de estudo, com um pouco de autoconhecimento e muito conhecimento sobre a prova. Quando é que vai acontecer a imersão? Sábado, das 14 às 18 horas. Agora a gente vai continuar tendo live ainda amanhã e quinta-feira. E aí deixa eu checar aqui o meu cronogramazinho. Amanhã a gente vai falar sobre o IELTS, mas descomplicando o IELTS. Eu já vou trazer para vocês referências de habilidades, questões, competências, formato de prova, possibilidades dentro dessa referência aqui, ó, do Common European Framework, para que você conheça o teste a fundo e para que você tenha mais informação para poder tomar a decisão de que o IELTS é um dos melhores testes para você investir e colher bastante resultado quando ele estiver lá, ó, como referência no seu currículo. Any questions? A gente ainda tem 1 minutinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês. E como a gente ainda tem live amanhã e depois, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me enviem um DM que eu trago amanhã essas dúvidas ainda para a gente conversar e esclarecer o máximo possível de informação. Ok, guys? That's it. I hope to see you tomorrow here, but tomorrow and after tomorrow, we're going to have our lives at lunchtime, right? Tomorrow I've got lots of exam groups having lessons throughout the day. So tomorrow and after tomorrow, our time will be 12:30. So see you guys tomorrow at 12:30. Bye-bye.